Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, né? Hoje a gente vai estar tratando sobre questões, né, comuns aí à área de CNC, para que a gente faça análise aqui, interpretação da resposta correta, né? Muito comum, né? Processo seletivo, concurso, né? Então vamos aqui analisar a pergunta, tá bom? Durante a programação de um torno CNC, é essencial definir a trajetória que a ferramenta percorrerá para usinar a peça conforme o projeto. Um operador programou o seguinte código G, né, para execução de uma operação de desbaste. Então está aqui a sequência executada, né? N10 G0 X50 Z-10, N20 G01 X20 F0.2, N30 G0 X50 Z0, N40 M30. Beleza, então tem 4 linhas só aqui descritas aí para um ciclo. Beleza. E aqui a gente tem a pergunta. Com base nesse código, qual das seguintes afirmações é correta? Tá bom? Então, aqui a gente tem alguns parâmetros, né? Algumas informações aqui nos códigos. E antes da gente analisar, né, qual é a referência correta, a gente vai fazer a interpretação já aqui das sequências e depois a gente vai para as possíveis respostas, tá bom? Então, ó, primeiro ponto, essas referências da letra N representa a representação, né? Faz referência exatamente à identificação das linhas, né? Então você tem lá linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Inclusive, é muito comum deixar esse espaçamento, por exemplo, N10, N20, N30. Caso tenha necessidade de inserir algum elemento, né, alguma nova linha, poderia ter aí o N11, N12, N13, sem nenhum problema. Então, é muito comum para a gente que atua na parte de programação deixar esse tipo de espaçamento, tá bom? Aqui você tem um deslocamento em G0, né, ou seja, um movimento rápido ali do posicionamento da ferramenta, para uma coordenada específica, né, x50z-10. Aqui na segunda linha, aqui ele já muda para um avanço programado, né, linear, G1. Então, aqui seria um posicionamento rápido e aqui um posicionamento programado. Né? Um posicionamento não, aqui já vai para... Normalmente já é para operação, né? Ou seja, movimento de corte. Né? E aí, no caso, ele está indicando para ir para o X20. Esse F0.2 é o avanço associado a esse G1. Nesse caso, a gente está falando de 0,2 milímetros por revolução, ou seja, o avanço da ferramenta. Então, após essa execução, né, que seria usinagem, a gente tem novamente um afastamento da ferramenta em G0, G0 X50 Z0 e o M30 finalizando o programa. Então, basicamente, é o que a gente tem aqui na sequência. Então, vamos analisar aqui as possíveis respostas. Primeira, que letra A. O código G0 é utilizado para movimentos rápidos da ferramenta. Correto. Né? Essa aqui está correta. São os movimentos em vazio. Beleza. E G1 para movimentos de avanço controlado. Também está correto. Então, essa alternativa A é a alternativa correta. Mas vamos confirmar para ver se tem mais alguma com característica correta, né? Ou se realmente a alternativa A, de fato, é a única que traz ali informações corretas sobre o programa. B. O código G01 define um movimento de avanço rápido, errado, é um avanço programado, e o G0 é para um movimento de avanço controlado, né? Então, de fato, aqui o B não tá trocado, né? Na letra C, o código M30 é usado para iniciar o programa e o código G0 para finalizar. O M30 é usado para finalizar e o G0 é para movimento rápido. Então, também a C não pode ser. A letra D, o código G1 é responsável por definir a troca da ferramenta no processo. Né? A troca da ferramenta vai estar atrelado, né, à letra T, né? T, ela é de ferramenta em inglês, tool, né? Então você vai selecionar lá a ferramenta. E no caso não é o G1. O código F0.2 define a velocidade de rotação da ferramenta durante a usinagem. Isso aqui é interessante, isso aqui, a pessoa pode se confundir. O código F0.2 define a velocidade de rotação da ferramenta durante a usinagem. Eu vou dar até aumentar aqui um zoom para a gente focar nesse ponto.
F0.2 é a velocidade de avanço, No caso, rotação, né, se a gente não tivesse aqui essa identificação de velocidade, tipo o código F02 define a rotação, né, a gente atrela, né, essa relação da rotação, né, a algumas características, né? Normalmente você utiliza, por exemplo, um G92 para definir o limite de rotação, né? O G96 aplicada a velocidade de corte constante, o G97 rotação fixa, né? Então você acaba tendo essas ações. Então o código F0.2 ele não define a rotação, né? E aí no caso, inclusive, a relação da rotação, por exemplo, colocasse aqui G92 S2500, né? Então normalmente aqui eu vou estar atrelando ao limite de rotação, a rotação 2500 RPM, né? Então teria um S também para identificar que é a rotação associada ali ao G92, né? Então nesse caso a rotação, né? E a velocidade de corte, né? Ela vai estar atrelada normalmente ali ao G96, ao G97, né? Conforme o processo, né? Então essa letra E poderia confundir um pouco, mas também está errada. Então, de fato, a alternativa A é a alternativa correta, tá bom? Então é isso.